Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho que Mateus nos escreveu, no capítulo 5. Nós vamos ler, queridos, os versículos 43 a 48. Evangelho conforme Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do 43 ao 48. Palavra do Senhor, queridos, em Mateus, capítulo 5, do 43 ao 48, nos diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado pela Tua palavra. Tua palavra é a verdade, é vida abundante. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra sempre nos constrange, porque o Senhor expressa a Tua santidade através da Tua palavra. E por isso, Deus, nós clamamos que, ao ouvirmos a Tua palavra, ao meditarmos nela, a sermos expostos à verdade, o Senhor transforme o nosso coração. Que tudo aquilo que a palavra nos ordena, nós possamos realizar em Teu nome, moldar a nossa vida e a vida da igreja ao Senhor. Opera, Deus, com graça, é o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Eu não quero te assustar, mas você reparou que nós já ultrapassamos a metade do ano? E faz tempo já, quase um mês já, que nós já passamos da metade do ano. Eu não sei para você, mas para mim parece que 2025 voou. Essa semana a Ana, minha filha, falou assim, nossa, 2025 está demorando para passar. Eu falei assim, só para você. Para mim ainda é fevereiro. Né? O ano mal começou, parece, e nós já estamos com o ano acabando. Logo, logo, queridos, nós começamos a nos preparar para 2026, eu digo até como igreja. Na próxima semana, não na próxima quinta, na outra, na reunião do conselho, nós já vamos iniciar o planejamento financeiro da igreja para 2026. Em breve nós já teremos as plenárias de eleição das sociedades internas e departamentos da igreja, e os irmãos que forem eleitos para as diretorias vão estar ativos aí no planejamento das atividades e do calendário da igreja, e nós fazemos todo esse processo, irmãos, para que lá em novembro nós já tenhamos a igreja pronta para começar o ano eclesiástico de 2026 e para que o ano seja abençoado na vida da igreja. Acontece, queridos, que eu tenho percebido um comportamento que tem se repetido ao longo dos anos na nossa igreja, pelo menos nos últimos 3 ou 4 anos, e até preocupado com isso, preocupado com esse comportamento. Eu queria, junto com os irmãos, olhar para esse comportamento da igreja e repensarmos algumas coisas na vida da igreja. Que comportamento é esse? Sempre que nós chegamos ali no mês de julho, irmãos, alguns me procuram nos corredores da igreja para conversar, para dizer que eles estão cansados, que a igreja tem muitas atividades e que por causa disso não estão dando conta de participar da vida da igreja. Alguns dizem que estão muito cansados, dizem que os eventos da igreja estão ficando pesados financeiramente, e dizem que não tem tempo para mais nada a não ser para participar das programações e dos eventos da igreja. E veja, irmãos, para alguns esse é um sentimento absolutamente legítimo.
Eu vou dizer isso porque, queridos, é bastante comum numa família que está bastante envolvida com a igreja, que tenha compromissos que envolvem a UPH, a SAF, os casais, a UPA, a UCP, talvez até a UMP, a junta diaconal e a participação em pelo menos uma das equipes de louvor e um dos conjuntos da igreja. Isso sem falar naqueles que estão envolvidos, além disso, na escola bíblica e ainda no som e na transmissão da igreja. Por isso, irmãos, eu entendo aqueles que volta e meia dizem para mim assim: pastor, eu estou cansado. Nós estamos cansados. Pastor, a gente não tem tempo para mais nada, ou até mesmo aqueles que dizem: pastor, olha, tem sido pesado financeiramente para nós, para a nossa família, participar da vida da igreja. E isso acontece todo julho. No entanto, queridos, entra ano e sai ano e nós continuamos replicando exatamente o mesmo calendário do ano anterior. E a cada ano nós acrescentamos ainda mais programações numa agenda já carregada. E veja, irmãos, como pastor da igreja, é uma alegria para mim ver a igreja movimentada, ativa, servindo em um monte de programações. E se tem algo que nós não podemos reclamar da nossa igreja, irmãos, é que nós somos de fato muito ativos e que por sermos ativos, nós somos muito zelosos no serviço. Tudo aquilo que nós fazemos, nós queremos fazer o melhor, com a máxima excelência possível. No entanto, irmãos, é inevitável que com isso, aqueles que estão envolvidos nos vários departamentos da igreja acabem sobrecarregados. Estão tão envolvidos com as atividades e programações da igreja que não tem tempo para mais nada. E assim como Marta, não conseguem parar para aprender aos pés do Mestre e para desfrutar da presença de Jesus na vida da igreja. E assim como não conseguem se deleitar na vida da igreja porque estão ocupados demais trabalhando, também não conseguem encontrar tempo para se dedicarem a uma das tarefas mais importantes da igreja, a evangelização. E essa negligência, irmãos, que nós temos encontrado na vida da igreja, tem diversas causas. A primeira delas, talvez, é porque nós não nos permitimos ser impactados pelo poder do Evangelho no nosso dia a dia. Nós estamos tão ocupados realizando o nosso trabalho, cumprindo as nossas agendas rotineiras e tão tomados por ideais materialistas que nós não conseguimos pensar nas coisas eternas. O segundo motivo pelo qual nós não evangelizamos, irmãos, se dá pela falta de compreensão da odiosidade do pecado. Nós frequentemente ignoramos a justiça de Deus que derramará a sua ira no dia do juízo contra aqueles que não creem em Jesus. E erroneamente, irmãos, nós achamos que as pessoas que convivem conosco, pastor, elas não são tão más assim, e talvez então Deus nem venha a punir essas pessoas, como a Bíblia diz. Mas certamente, irmãos, eu acredito que o principal motivo pelo qual nós não evangelizamos é porque nós não amamos as pessoas como a Bíblia diz que nós deveríamos amar. Nós não nos envolvemos profundamente com aqueles que não creem, nós não compartilhamos a vida com eles e nós acabamos não achando espaço para proclamar o Evangelho àqueles que convivem conosco, ou sequer nós encontramos tempo para convidar a pessoa para vir para a igreja. Por isso, queridos, eu creio que um dos motivos mais graves a respeito da crise de evangelização que nós vivemos é a falta de amor. Veja, irmãos, é uma bênção servir na vida da igreja.
Todos os domingos, quando nós oramos aqui, antes do culto começar, eu faço questão de enfatizar aos irmãos que estão aqui à frente que é um privilégio podermos trabalhar para a edificação da igreja, para a edificação dos irmãos. No entanto, queridos, nós precisamos admitir que se nós estamos muito ocupados trabalhando na igreja, é possível que nós não tenhamos tempo para nos envolvermos de maneira profunda com aqueles que trabalham ou que estudam ou que convivem conosco. E é justamente sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. O trecho que nós acabamos de ler, queridos, em Mateus capítulo 5, faz parte do Sermão do Monte. E esse trecho, irmãos, é uma das passagens mais desafiadoras da Bíblia. Uma vez, C.S. Lewis foi questionado por qual motivo ele não gostava do Sermão do Monte. E a resposta dele foi assim: eu não gosto do Sermão do Monte pelo mesmo motivo que eu não gosto de levar uma marretada na cara. Eu não consigo acreditar, disse C.S. Lewis, que alguém completamente consciente da sua falência espiritual poderia ler essa passagem com uma tranquilidade prazerosa. No Sermão do Monte, queridos, Jesus estabelece alguns dos princípios mais preciosos a respeito do reino de Deus e de como nós, súditos neste reino, deveríamos viver. Jesus está dizendo como os discípulos dele precisam viver. Jesus está passando para nós a sua ética, os seus valores, um olhar adequado a respeito de nós mesmos. Cada uma dessas coisas é tratada e ensinada por Jesus no Sermão do Monte, queridos. E mais do que isso, a partir do versículo 20, que nós não lemos, Jesus está mostrando a clara distinção que existe entre o judaísmo dos seus dias e a vida que nós, como cidadãos do reino, precisamos viver. No versículo 20, ele direciona a sua exortação àqueles que queriam segui-lo, mas que para isso deveriam viver como ele quer. Ele diz no versículo 20 do capítulo 5, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. E então ele passa a discursar, vocês ouviram o que foi dito, eu porém digo a vocês. E o motivo pelo qual Jesus fala isso, queridos, é porque existia no judaísmo do primeiro século, também conhecido como o judaísmo do segundo templo, uma série de regras e interpretações da lei de Deus que estavam completamente afastadas da intenção de Deus ao dar a sua lei. E Jesus, queridos, como o legislador autorizado de Deus, ele passa a dar a verdadeira interpretação que o Senhor queria para a sua lei, e assim ele passa a demonstrar, a partir do versículo 43, o que é o verdadeiro amor e como esse amor deve se manifestar em direção ao nosso próximo. É por isso, queridos, que, em primeiro lugar, nós precisamos entender, aprender, lembrar e pregar para o nosso coração que amar ao próximo sem distinção testifica a nossa filiação. O judaísmo dos dias de Jesus havia modificado bastante a interpretação da palavra. E Jesus estava refazendo a interpretação deles de acordo com os princípios de Deus como justo juiz. E um dos motivos pelos quais Jesus faz isso, irmãos, ficou claro durante a liturgia do nosso culto, quando nós lemos o texto de Levítico, capítulo 19, versículo 18, que diz assim, não procure vingança e nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. No entanto, dá uma olhadinha como era que esse texto era ensinado ao povo de Deus. Versículo 43 de Mateus 5. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Você conseguiu notar a diferença entre as duas passagens? Perceba que, de acordo com o que era ensinado aos judeus dos dias de Jesus, o como
como você ama a si mesmo é completamente omitido, né? E mais que isso, em nenhum lugar existe a possibilidade de pensar que este é um mandamento ou um ensinamento para que a gente tenha licença para odiar aqueles que são diferentes de nós. Acontece, queridos, que os escribas e os mestres da lei transformaram um mandamento de como nós devemos amar em um mandamento sobre quem nós devemos amar. E é exatamente por isso, queridos, que Jesus estabelece um alvo ainda maior para o amor. Jesus diz no versículo 44, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Talvez um dos motivos pelos quais a gente não consiga aplicar esse texto com propriedade nas nossas vidas, irmãos, é porque nós não temos inimigos, certo? Na nossa cabeça, um inimigo é um super vilão malvado que quer destruir o mundo com planos malignos, né? É, exatamente. E nós não temos essa realidade de olharmos para outras pessoas e enxergá-las como nossos inimigos, não é verdade? Nós nunca enfrentamos uma guerra contra outro país, ou talvez pelo fato do brasileiro em geral ter um relacionamento mais amistoso com todo mundo, é difícil nós enxergarmos alguém como nosso inimigo, não é verdade? Mas, irmãos, nós temos que entender o que é inimigo no contexto do texto bíblico. Eu passei os últimos meses pregando na primeira carta de Pedro, queridos, e uma das coisas que eu mais disse a respeito do contexto dos leitores para quem Pedro escreve é que eles eram perseguidos. Os judeus da época de Jesus tinham muitos inimigos, irmãos. Os romanos, que dominavam o seu território, os gregos que influenciavam a cultura, os publicanos que eram considerados traidores e que cobravam os impostos, os samaritanos, porque tinham uma religião diferente. Naquela época, queridos, qualquer um que tivesse uma religião, ou uma cultura, ou um estilo de vida diferente, qualquer um que fosse minimamente diferente, seria considerado um inimigo. É por isso, queridos, que quando nós lemos inimigos nesse texto, nós não podemos pensar apenas naqueles que nos fazem mal, aqueles que intencionalmente agem com injustiça contra nós, que nos tratam com inimizade. E preste atenção, porque essa frase tirada do contexto vai ser um perigo. Mas segundo aquilo que nós vemos no texto, queridos, um, entre aspas, inimigo é aquele que tem uma vida, uma cultura, uma fé diferente da nossa. É verdade que entre os nossos inimigos existem aqueles que intencionalmente nos causam mal, são aqueles que nos perseguem. Na verdade, irmãos, todos aqueles que têm uma vida diferente da nossa, praticando o mal contra nós ou não, seriam aqueles que, segundo a cultura da época de Jesus, seriam considerados como, entre aspas, inimigos. E são esses a quem Jesus nos ordena a amar. E mais do que isso, irmãos, nós somos chamados a amá-los continuamente, não apenas circunstancialmente. Jesus diz que esse amor não pode ser um amor circunstancial, mas que precisa ser algo contínuo. É um mandamento permanente da parte do Senhor para nós, e existe um motivo pelo qual nós devemos amar o próximo, queridos. Versículo 45. Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Quando nós amamos o próximo sem distinção, queridos, nós estamos dizendo quem é o nosso Pai. O amor ao próximo é a nossa identidade de filiação. É quando nós amamos as pessoas à nossa volta, irmãos, aqueles que são diferentes de nós e até aqueles que praticam o mal contra nós, que nós demonstramos que somos de fato filhos de Deus.
Veja, queridos, a nossa vida como igreja, nós temos expressado o amor ao próximo em muitas circunstâncias. Quando nossos diáconos, através das doações da igreja, distribuem cestas básicas. Quando o Cristo a Nossa Canção canta lá no Hospital Mackenzie. Quando nós distribuímos folhetos e quando nós convidamos alguém para participar das nossas atividades, do nosso culto, das nossas programações. Irmãos, certamente cada uma destas coisas é uma bênção e nós precisamos continuar fazendo cada uma delas. No entanto, queridos, perceba que o nosso chamado não é para expressarmos amor apenas circunstancialmente. O mandamento do amor é contínuo. E isso precisa afetar a nossa vida como igreja. E como isso pode acontecer, irmãos? Eu disse antes que um dos motivos pelos quais nós não evangelizamos é porque nós não amamos com profundidade. Nós meramente gostamos dos nossos amigos de trabalho. Nós temos simpatia pelos nossos vizinhos. Mas amar, irmãos, amar é algo muito mais profundo do que aquilo que nós fazemos, irmãos. Nós demonstramos amor contínuo, queridos, quando nós dedicamos o nosso tempo em relacionamentos de amizade profunda. É quando você se torna próximo do seu colega de trabalho, do seu colega de faculdade, de escola, que você passa a de fato se importar com a vida dele. É quando você conhece as suas dores, as suas angústias, os seus temores e alegrias, que você de fato tem amado. O amor contínuo é o que demonstra que nós somos filhos de Deus, amor, queridos. E nós precisamos expressar este amor através de relações profundas de amizade. E nessa relação de amizade, nessa relação de amor, de cuidado, então você vai encontrar liberdade para poder pregar o evangelho para essas pessoas. É nessa relação profunda de amizade, de cuidado, de amor, que você vai poder transformar um, entre aspas, inimigo em um amigo. Por isso, você quer amar o seu próximo como a você mesmo? Você quer amar o seu inimigo? Você quer orar por aqueles que te perseguem? Então, dedique seu tempo em aprofundar a relação com seus amigos, com seus colegas de trabalho, de faculdade, de escola, principalmente aqueles que não são cristãos. Mas não apenas isso, irmãos. Em segundo lugar, amar ao próximo sem distinção é agir como o nosso Pai age. Uma das realidades mais maravilhosas da fé cristã, irmãos, é a realidade da graça de Deus. Nós estamos tão acostumados em obtermos as coisas através do nosso esforço, através de um custo, que quando Deus oferece algo para nós e Ele diz que este algo é de graça, a nossa primeira reação é a desconfiança. A graça é subversiva no contexto do século 21, irmãos. E saber que Deus se torna o nosso Pai, motivado única e exclusivamente pela sua graça, às vezes pode até nos constranger. Peraí, eu não tenho que fazer nada para isso? Não. Tão somente receber. Uma das compreensões erradas que as pessoas têm a respeito desse texto, queridos, é que o amor ao próximo nos torna filhos de Deus. Que é para que eu me torne um filho de Deus, então antes eu preciso amar os meus inimigos. Mas não é isso que Jesus está falando. Jesus não está dizendo que nós nos tornaremos filhos de Deus ao fazermos isso. Jesus diz que é assim que nós demonstramos aquilo que nós já somos. Deus é o nosso Pai e por isso nós amamos o próximo.
como uma consequência de quem Deus é e do que Ele fez nas nossas vidas, irmãos, então nós demonstramos que a nossa identidade é verdadeira ao amarmos o nosso próximo. E qual é o motivo disso, irmãos? É porque Deus age por graça e não por recompensa. Dá uma olhada no que o Senhor Jesus diz na continuação do versículo 45. Jesus diz que o nosso Pai Celeste faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Irmãos, nós vivemos diante do Senhor Deus, o Pai Celeste, e como Pai amoroso e paciente, Deus provê as necessidades de todos. Perceba, queridos, Deus não escolhe para quem Ele vai mandar o sol ou a chuva. Deus liberalmente faz nascer o sol e derrama a chuva sobre todos. É evidente, queridos, que essa passagem não pode nos fazer anular outros textos bíblicos que dizem claramente que o Senhor vai derramar o seu justo juízo no dia final contra aqueles que se mantêm incrédulos e rebeldes contra Ele. A Bíblia diz isso. No entanto, irmãos, até este dia chegar, o Senhor continua demonstrando graça e paciência e misericórdia e bondade até mesmo sobre a vida dos maus e dos injustos. O Salmo de número 145, no versículo 16, diz que o Senhor abre a mão e satisfaz a todo vivente, porque Ele é o Senhor Deus e Ele é liberal. Ele quer abençoar, Ele demonstra a sua misericórdia, a sua graça. O Senhor, o nosso Pai, exibe o seu amor, a sua graça ao derramar sustento e provisão abundantemente sobre todos, não apenas sobre os seus filhos, não apenas sobre aqueles que o amam e obedecem, mas sobre todos. O Senhor abençoa e provê, até mesmo aqueles que odeiam a Ele. Acontece, queridos, que Jesus então diz que nós devemos agir como o nosso Pai. Nós amamos o próximo sem distinção, incluindo aqueles que são diferentes de nós e até mesmo aqueles que nos maltratam, para mostrar a nossa filiação, para mostrar o caráter benevolente e gracioso do nosso Pai Celeste. Quando nós expressamos o nosso amor àqueles que são diferentes de nós, irmãos, com aqueles que não creem, nós estamos agindo como o nosso Pai age, irmãos. Mas deixa eu te perguntar, por acaso você já associou esse mandamento com a nossa vida como igreja? Veja, Deus, o nosso Pai, Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons. Deus, o nosso Pai, faz vir chuva sobre justos e injustos. Mas nós, como igreja, como sociedades internas e departamentos da igreja, nós só demonstramos amor a nós mesmos. Mas, pastor, é claro que tem que ser assim. A igreja é nossa. Os recursos foram doados pela gente. É o nosso tempo, são as nossas famílias, são as nossas coisas. Então é claro que as coisas que a gente faz precisam ser para a gente mesmo. Será, queridos? Você reparou de quem é o sol no versículo 45? Deus faz nascer o seu sol. O sol é de Deus. E mesmo sendo dele, ele faz o sol nascer até mesmo sobre aqueles que praticam o mal. Até mesmo sobre aqueles que o odeiam. Irmãos, será que nós estamos de fato demonstrando amor ao próximo quando nós fazemos a agenda da igreja?
Será que, ao pensarmos as programações das nossas sociedades internas e departamentos, nós estamos atendendo apenas às nossas necessidades e desejos? Será que nós não deveríamos demonstrar amor ao próximo, àqueles que são diferentes de nós, ao pensarmos os nossos eventos e programações também? Eu tenho a firme convicção, queridos, de que um dos motivos pelos quais nós chegamos em julho desanimados e cansados com as atividades da igreja é simplesmente porque nós não estamos vendo resultados mensuráveis a respeito do nosso esforço. Mas se a nossa igreja estivesse vendo visitantes chegando, sendo resgatados por Cristo e firmando um compromisso com Jesus nas atividades da igreja, nas programações da igreja, é muito provável que nós estivéssemos muito mais animados para trabalhar e servir. Nós estamos nos aproximando, queridos, das reuniões de planejamento da igreja e das sociedades internas. Que tal, queridos, se nós começássemos a pensar as nossas programações como eventos apropriados para convidarmos os nossos colegas, os nossos amigos que não são cristãos? Se nós fizermos isso, queridos, nós estaremos expressando o amor sem distinção. E ao fazer isso, nós estaremos agindo como nosso Pai age. E é exatamente por isso, irmãos, que em terceiro lugar, o amor ao próximo sem distinção mostra que nós somos diferentes daqueles que não conhecem o nosso Pai. Irmãos, uma das coisas inegáveis a respeito da vida cristã é que, sim, nós somos diferentes daqueles que não creem. Nós temos princípios diferentes, nós pensamos diferente, nós nos relacionamos de forma diferente, nós nos comportamos de maneira diferente. E se isso não é verdade na sua vida, eu diria que você está vivendo errado. Crer em Jesus e ser um discípulo de Cristo nos faz viver de uma forma diferente daqueles que não creem e daqueles que não conhecem o Pai. O problema, queridos, é que a forma como nós manifestamos essa diferença talvez não seja a mais adequada. E eu digo isso, irmãos, porque os judeus da época de Jesus também faziam questão de exibir as suas diferenças para com os gentios e publicanos. Toda a religiosidade daquela época tinha como objetivo mostrar que eles não eram como os gentios. Eles manifestavam as suas diferenças nas suas vestes, no seu jeito de falar, nos lugares que frequentavam. Ou seja, eles manifestavam a diferença através de artifícios meramente externos, como a guarda do sábado, a rigidez religiosa, as vestes, a dieta. E o que eu mais tenho visto, irmãos, são os crentes tentando manifestar a sua diferença através de artifícios meramente externos, assim como os judeus da época de Jesus. Nós achamos que ser diferente do mundo tem a ver com aquilo que a gente come ou deixa de comer, com aquilo que a gente bebe ou deixa de beber, com o estilo de música que a gente ouve. A gente acha que a nossa diferença está no fato de que no domingo a gente vai na igreja. E com isso, queridos, nós acabamos nos parecendo mais com os escribas e mestres da lei, reprovados por Jesus, que se esqueceram da justiça, da misericórdia e da fé. Nós esquecemos que a palavra nos lembra que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Na verdade, irmãos, a forma que nós demonstramos que somos diferentes daqueles que não creem é a disposição de amar. Veja o que Jesus fala nos versículos 46 e 47. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se vocês saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Irmãos, quando nós amamos apenas os nossos irmãos, nós não estamos fazendo nada demais.
Quando nós amamos apenas aqueles que são parecidos conosco, queridos, nós estamos agindo da mesma forma como agem aqueles que não creem, aqueles que não conhecem o Pai Celeste. Amar quem nos ama não nos torna diferentes daqueles que não conhecem a Deus, irmãos. O que nos torna diferentes é a capacidade sobrenatural de amar aqueles que são diferentes. A capacidade sobrenatural de amar até mesmo aqueles que praticam o mal contra nós. Perceba, irmãos, o que Jesus está fazendo aqui. Jesus está ensinando que o nosso amor precisa ser demonstrado àqueles que não conhecem o Senhor. Em outras palavras, queridos, nós somos chamados para demonstrar amor àqueles que não conhecem o Pai, àqueles que não conhecem a fé, que não possuem a nossa espiritualidade e conexão com Deus. O nosso relacionamento com Deus, irmãos, molda e precisa moldar o nosso amor. E faz com que nós possamos demonstrar com a nossa vida que nós vivemos de forma diferente. Porque nos relacionamos com o Senhor, o Pai Celeste. No entanto, você já parou para pensar em como isso precisa afetar a sua espiritualidade e o seu aprendizado da palavra? Veja, quais são os motivos, irmãos, pelos quais nós nos reunimos como igreja aos domingos e em outros dias? Eu diria que nós nos reunimos para adorarmos a Deus e edificarmos a nossa vida na palavra, não é isso? Não é esse o motivo? Para adorarmos a Deus e para sermos edificados. Existem muitas coisas envolvidas nesses dois pontos, mas, em resumo, é a adoração e a edificação na palavra. Nós não estamos aqui, nessa noite, para adorarmos a Deus e sermos ministrados, não é esse o motivo? Sim, de forma geral, sim. No entanto, irmãos, o que eu tenho percebido é que até mesmo essa nossa postura diante da palavra pode manifestar o nosso egoísmo e a nossa falta de amor. Normalmente nós queremos aprender a palavra para quê? Para a nossa própria edificação. Normalmente nós queremos aprender a palavra, nós queremos nos relacionar com o Senhor para que o nosso coração seja consolado, para que o nosso coração seja encorajado, para que o nosso coração seja ministrado. Mas se o que torna a nossa vida diferente é o amor ao próximo, então, irmão, será que a nossa piedade não deveria ser construída para o benefício do próximo? Será que o nosso relacionamento com o nosso Pai não deveria atingir também aqueles que trabalham conosco, que estudam conosco, que vivem perto de nós? É por isso, queridos, que nós precisamos mudar a postura com a qual nós recebemos a palavra. É por isso, irmãos, que nós devemos mudar a forma como nós edificamos a nossa piedade. E eu digo isso, irmãos, porque nós precisamos aprender a empenhar a nossa piedade de maneira intencional para estarmos preparados para aconselhar, para ministrar, para ensinar os nossos amigos e colegas que não conhecem o nosso Pai. O seu aprendizado precisa ser intencional. Você não está aqui apenas para crescer no seu conhecimento do Senhor. Você está aqui para ser preparado, para edificar a vida daqueles que convivem com você. Por isso, empenhe a sua espiritualidade de maneira intencional, de forma a preparar o seu coração para aconselhar, ministrar e ensinar os seus amigos e colegas de trabalho, de faculdade, de escola, de acordo com os princípios do Evangelho. Concluindo, queridos, o Senhor Jesus estabelece um padrão. Ele diz no versículo 48, portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. O padrão do nosso amor, queridos, é o padrão mais elevado que poderia existir.
é o padrão da perfeição. É verdade que nenhum de nós, em sã consciência, poderia dizer, pronto, atingi esse padrão e eu não preciso melhorar em mais nada. Eu atingi a Deluxe Edition do amor e eu então já amo agora com perfeição. No entanto, queridos, nós temos um alvo. O alvo é a perfeição de Deus. E se nós, irmãos, queremos amar do jeito como Deus ama, então, queridos, nós precisamos sim começar a reservar tempo na nossa agenda do dia a dia para aprofundarmos a nossa relação com aqueles que não creem em Jesus e assim demonstrarmos que somos filhos de Deus. Nós precisamos, irmãos, repensar os nossos eventos e programações da igreja, das sociedades internas, dos departamentos, para que nós possamos atender às necessidades daqueles que não creem e não apenas às nossas necessidades, porque é assim que o nosso Deus, o nosso Pai, faz ao trazer o sol e a chuva sobre todos. E nós precisamos, queridos, começar a empenhar a nossa edificação, a nossa espiritualidade, a nossa piedade de forma intencional, para que nós estejamos preparados para edificar a vida das pessoas que estão perto de nós. E assim, irmãos, e é assim que nós demonstraremos a real diferença do amor que nós vivemos. Considerando essas coisas, queridos, nós precisamos sim repensar muitas coisas na nossa vida. Nós precisamos sim repensar muitas das nossas ações como igreja, porque é possível que trabalhando tanto não tenhamos amado ninguém. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos abençoe. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pela Tua palavra e clamamos, Pai, para que o Senhor nos encoraje, nos dê graça, para vivermos o amor. Ah, Deus, que realidade difícil. Difícil por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa falta de equilíbrio. Difícil por causa do nosso pecado e dos nossos ídolos. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Eu clamo, Pai, vem nos visitar, vem falar conosco, vem ministrar o nosso coração, para que, edificados pela Tua palavra, Deus, nós possamos realmente mudar e passemos a dedicar mais tempo àqueles que convivem conosco. Passemos a aprofundar os nossos relacionamentos de forma a encontrarmos nesse relacionamento de amor, de cuidado, de amizade, ocasiões para pregarmos o Evangelho. Abençoa, Deus, as nossas lideranças da igreja, tanto do conselho, da junta diaconal, quanto das sociedades internas e departamentos, para que também, através das nossas atividades e eventos da igreja, nós possamos atender às necessidades daqueles que são diferentes de nós, daqueles que não creem como nós, daqueles que não vivem como nós. Mas também, ó Deus, prepara o nosso coração, que ao sermos ministrados na vida da igreja, a piedade que surge em nós, a piedade que é edificada em nós, possa intencionalmente ser usada para abençoar a vida de outros, principalmente daqueles que não conhecem o Senhor como nosso Pai. Pai, fala ao nosso coração. Ministra nas nossas vidas, ó Deus, para que nós possamos amar ao próximo. E que nós possamos manifestar isso, não apenas individualmente, mas na nossa vida como igreja. Opera, Deus, com graça sobre nós, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós vamos agora, nesse momento, participar da ceia do Senhor.